Fala pessoal, hoje nós vamos ver um pouquinho de aceleração escalar. O que seria aceleração escalar? Até agora nós vimos que existem movimentos que o carro vai ter uma velocidade. Essa velocidade ela pode ser sempre a mesma. Então um carro ele pode andar na rua de um ponto ao outro com a mesma velocidade, certo? Mas na maioria dos casos isso daí não acontece. Vamos supor aqui que a velocidade dele seja de 60 km por hora. Aqui também então ele não alterou a velocidade. Mas na maioria dos casos isso não acontece. Por exemplo, a gente tem que parar o carro no sinal, às vezes a gente pega trânsito, tem que reduzir a velocidade. Às vezes a gente tem que aumentar a velocidade. Quando sai do sinal, o carro vai ganhando cada vez mais velocidade. Então ele vai alterando a velocidade dele. Quando ele chega, vê o sinal vermelho, você tem que frear, você tem que diminuir a velocidade. Você vai diminuindo cada vez mais a velocidade até parar, certo? Parando, a velocidade é zero. Então, gente, na maioria dos casos, o que acontece? A velocidade ela vai mudar. Quando eu tenho velocidade, quando eu tenho, então, mudança da velocidade, eu digo que ele tem aceleração. Essa mudança ela pode ser aumentando ou diminuindo a velocidade. Nos dois casos eu tenho aceleração. Então, exemplo disso, o carrinho está parado. A velocidade dele aqui, se ele está parado, velocidade é zero. Depois de um tempo, a velocidade dele é 100. Beleza? Então ele variou a velocidade, quer dizer que ele tem o que? Nesse caso, o carro tem aceleração. Pessoal, tira um print rapidinho que eu vou apagar, beleza? Então, o que seria a aceleração? Mudança da velocidade. Tem como calcular a aceleração? Tem a aceleração escalar de um carro, a média, a gente fala que é o quanto a velocidade mudou, certo? A variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo ou variação do tempo, certo? Por quê? Porque esse delta é o quanto mudou a velocidade e esse triângulozinho T é o quanto mudou o tempo, beleza? Então olha só, unidade é importantíssimo. A unidade de aceleração vai ser da velocidade, tem que estar em metro por segundo. O tempo tem que estar em segundo também. Logo, vai ficar metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado, tá, gente? Pode ser quilômetro por hora ao quadrado? Pode. O que tem que ter? O tempo, a unidade de tempo tem que estar ao quadrado. Ela está embaixo da unidade do metro, do quilômetro, certo? Quanto ele andou. Agora, o S aqui está ao quadrado. Se fosse quilômetro, embaixo fosse hora. Teria que ser quilômetro por hora ao quadrado para ser aceleração. Se eu só colocar quilômetro por hora, eu estou escrevendo a unidade de velocidade. E qual seria a interpretação disso? Vamos supor que um carro tem aceleração
de 4 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade dele aumenta 4 metros por segundo. A velocidade aumenta 4 metros por segundo. Então, pessoal, aquele printzinho para a gente poder partir para outro. Então, se eu vi que eu tenho como calcular, vamos a um exemplo. Ó, exemplo. Eu tenho um carro. Exemplo 1, tá? Eu tenho um carro. Esse carro ele partiu do repouso de uma velocidade de 0 metros por segundo. Chegou a uma velocidade de 30 metros por segundo. Isso tudo no intervalo ele conseguiu fazer essa mudança de velocidade em 10 segundos. Qual a aceleração média desse carro? A aceleração média é velocidade final menos velocidade inicial, que é 0, certo? Não pode trocar aqui. Final é 30, inicial é 0, em um tempo de 10 segundos. Então vai ser 30 menos 0, 30. Dividido por 10, isso daí dá 3 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração dele. Beleza, pessoal? Tira print ou pausa o vídeo e vamos para o exemplo 2. Exemplo 2. Se ele tivesse feito nos mesmos 10 segundos, mas se ele está lá a uma velocidade de 30, ele vai parar, qual a diferença? A diferença é que a velocidade final dele agora é 0 e a inicial é 30. Então é 0 menos 30. Então isso aqui ficaria negativo. Seria menos 30 sobre 10. Então seria menos 3 metros por segundo ao quadrado. Por que menos? Porque agora ele está diminuindo a velocidade. Então a aceleração é negativa, quer dizer que ele está diminuindo. A cada segundo ele diminui a velocidade dele em 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do tema, aceleração escalar. E vamos partir agora para alguns exercícios.